Boas noites. Hoje a matéria é uma das minhas preferidas, que é Draiska. Até hoje, não sei se eu sei falar o nome desse cara certo. Até hoje, não sei escrever o nome desse cara. Mas essa matéria é muito interessante. E a título de curiosidade, o Draiska foi publicado nesse artigo, que contém 3 páginas. E foi um artigo escrito em 20 minutos, de acordo com o que eu pesquisei, de um cara que queria, tipo assim, ele queria testar um computador, e aí ele precisava de um algoritmo que fosse fácil de entender para poder testar o computador. Então ele resolveu criar 2 algoritmos, daí ele criou esse aqui, da árvore geradora, e o segundo, que é o Draiska em si. E o artigo é só isso aqui, são 3 páginas contando com as referências. Não tem código e é só ele explicando passo a passo de como que o Draiska funciona. E é um dos artigos mais famosos do mundo e o Draiska é um dos algoritmos mais rodados do mundo também. E surgiu nessas 3 páginas aí, porque ele quis humilhar todo mundo e ficou famoso com 3 páginas de artigo. Eu vou passar o conteúdo, a parte teórica e o pseudocódigo de novo antes da gente fazer a implementação e exercício. Mas eu já deixo de recomendação, caso alguma coisa na minha explicação não fique clara, esse vídeo aqui, que ele é muito bom, ele é bem didático, ele tá em inglês, mas tem como usar a tradução do Google, do YouTube, quer dizer, automática. Ela funciona nesse caso porque o cara fala bem devagar, então se você colocar na dublagem de IA do YouTube, funciona bem com esse vídeo. E ele é muito didático e tranquilo de entender. Mas o algoritmo em si, o objetivo dele é encontrar o menor caminho de um nó A para um nó B. E aqui a gente está trabalhando com grafos que têm pesos entre as arestas. Então, antes, as arestas a gente considerava que todas elas tinham o mesmo peso. Você ir de um nó para o outro não gastava, não tinha custo. Só que agora, considerando que elas têm peso, é o exemplo de estradas, por exemplo. Uma estrada para outra vai ter uma distância que você precisa percorrer. Ou então, uma transmissão de uma antena para outra vai ter um tempo que essa transmissão vai demorar para sair de uma e levar para outra. Então, ele faz mais sentido em casos reais. E o algoritmo de Draiska, ele só funciona com arestas de peso positivo. Você não consegue rodar num grafo onde tem arestas com peso negativo. E a estrutura do Draiska é muito semelhante a uma busca em largura. Enquanto a gente estiver implementando, eu vou mostrar as diferenças do Draiska para busca em largura. Mas a premissa é que você visite os vértices vizinhos e encontre a menor distância de um vértice A para o seu vizinho. Então, no pseudocódigo, que ele já explica exatamente como que o algoritmo funciona. Então, é importante também saber ler pseudocódigo, tá? É uma mão na roda quando você consegue entender, porque isso aqui é basicamente a explicação do conteúdo todo. Então, a entrada do método, né? É um grafo e a matriz de pesos, D e J, para todas as arestas I e J. Então, na hora que você estiver trabalhando com código de verdade, antes a gente tinha a matriz de adjacências, que ela tinha 1 e 0, ou true e false, para identificar se existia uma aresta de um vértice para o outro. Agora, como a gente está trabalhando com pesos, essa matriz de adjacências contém os valores do peso de uma aresta para outra. Então, quando você estiver implementando, você não precisa necessariamente da matriz do grafo, com 1 e 0, e da matriz de pesos, porque se o peso for um valor acima de 0, já é indício de que tem uma aresta e que ela tem o peso que está armazenado lá. E uma coisa também é que os pseudocódigos, eles normalmente consideram que os vetores, as estruturas, elas começam a partir de 1 e não a partir de 0, que nem no código. Quando você está fazendo um vetor, o primeiro índice é o 0. Aqui, ele considera que o primeiro índice é 1, mas isso é só uma convenção, não sei por que que eles usam assim, isso me confundia muito. Então, o primeiro passo do Draiska como eu estou procurando a menor distância de um vértice A, um vértice de origem, para os outros vértices, eu tenho como estrutura auxiliar um vetor de distâncias, que ele vai armazenar a menor distância de um vértice de origem e o vértice I. Então, no vetor de distâncias na posição I, eu tenho a menor distância da origem para aquele vértice I. E o vetor de rota, ele armazena o índice do vértice anterior ao vértice I.
É como se ele armazenasse o pai, ele armazena de onde eu vim. Então, para inicializar o algoritmo, o vetor de distância da posição da origem, que aqui ele está considerando que a origem é 1, é zero, porque a distância para chegar na origem é zero, já que ele é o primeiro, é a origem. E a rota para chegar na origem também é zero. E nesse caso aqui, ele está colocando zero porque, que nem eu falei, eles não consideram que o vetor tenha o índice zero. Então, é como se isso aqui fosse um -1 no código, que é um índice inválido. Qualquer índice inválido aqui valeria, né? Porque não existe o índice do pai da origem e a distância para a origem aqui sempre vai ser zero também. E aí, nos demais vértices, né, a partir do 2, você inicializa todas as distâncias como um valor infinito, um valor muito alto, e todas as origens, todas as rotas, você inicializa como zero, porque você ainda não conhece qual que é o pai daquele vértice. E aí aqui a gente tem esse A representa o vetor de vértices abertos, que aqui o conceito de vértice aberto e vértice fechado é basicamente o vetor de visitados. É por quem eu já passei nos abertos e por quem eu já passei são os fechados e por quem eu ainda não passei são os abertos. Mas é a mesma lógica do vetor de visitados, os abertos e os fechados. Então, eu inicializo o vetor de abertos, ou seja, de não visitados, com os vértices totais que eu tenho. V é o conjunto dos vértices. E eu inicializo o vetor de fechados, ou seja, os visitados, como vazio. Eu ainda não visitei ninguém. E aí, aqui, na linha 8, é o loop principal. É o loop principal do Draiska, em que ele vai executar a quantidade de vezes de vértices, ou seja, enquanto o conjunto de vértices fechados for diferente do conjunto de vértices. Ou seja, enquanto eu não visitei todo mundo, o loop principal vai rodar. Se eu estiver falando muito rápido, alguém quiser falar uma coisa, pode me falar. E aí o V é o nosso elemento de A, tal que a distância de V é o mínimo dentre os elementos de A. Ou seja, o V é um vértice não visitado que tem a menor distância. E quando a gente está rodando esse loop na primeira iteração dele, quem é o vértice não visitado com a menor distância? É a origem, porque todos os outros são infinitos, a distância para todos os outros é infinita. Então, na primeira vez que eu vou executar esse loop, o V vai ser minha própria origem, porque ele ainda não foi visitado e ele tem a menor distância conhecida que é zero, os outros é infinito. E aí, o meu conjunto dos vértices fechados vai receber o V. Ele é o primeiro vértice que eu vou fechar, o primeiro que eu vou marcar como visitado. E aí eu removo o V do conjunto dos vértices abertos. Isso aqui é para subtrair, isso aqui é para unir. Então, aqui é como se eu tivesse marcado ele como visitados true, no meu vetor de visitados. E aí, o meu N é o conjunto de vizinhos do vértice V menos os vértices já fechados. Ou seja, N são todos os vizinhos de V que eu ainda não visitei. Que na primeira iteração, considerando que V é a origem, vão ser todos os vizinhos, porque eu não vai ter nenhum visitado. E aí, para cada elemento de N, para cada vizinho não visitado de V, eu vou fazer a verificação. Se a distância que eu conheço vindo do V mais a distância da aresta para o vizinho, ou seja, se a minha origem aqui for o A e eu estiver vendo o vizinho B, eu quero saber se a distância que eu conheço do A, que no caso é zero, que é a origem, mais o caminho que eu percorro para chegar no B é menor do que a distância que eu já conhecia para o B. E como na primeira iteração a distância que eu já conheço para todos os vértices é infinito, ele vai entrar dentro desse if, porque 60 é menor do que infinito. E aí eu vou atualizar a distância de B para 60. E eu vou atualizar que o pai de B é o A. Então, aqui dentro da verificação, ele olha isso. E se for menor, eu atualizo a distância do U, que é o destino, para essa distância que eu calculei agora, e adiciono que o pai de U é o V. E o algoritmo é isso, porque aqui, na hora que ele terminar de atualizar todas as distâncias dos vizinhos de V, o loop vai reiniciar e eu vou encontrar qual que é o próximo V. Qual que é o próximo vértice não visitado com a menor distância. E assim ele vai, até que ele vai ter no final o vetor de rota, que ele sempre vai identificar qual que é o antecessor, e o vetor de distâncias. Então, eu sempre sei a distância do origem para aquele vértice específico.
E o algoritmo é isso. E para ficar mais fácil de visualizar, tem um exemplo aqui, e que nem eu falei, o vetor de caminhos, ele sempre indica o pai. Então, se eu quero saber, aqui eu rodei como se o zero que fosse o vértice de origem, porque isso também é uma característica. Nem sempre o vértice de origem é 1 ou 0, você pode escolher qual que é o vértice que você quer definir como origem. E aí, quando ele termina de executar o Draiska, esse vetor de caminhos aqui que vai me indicar qual que é o menor caminho da origem para qualquer outro vértice do meu grafo. Então, se eu quero saber qual que é o menor caminho do 0 para o 6, eu vou vir aqui no 6 e eu vou ver quem que é o pai do 6, é o 5. Quem que é o pai do 5? É o 3. O pai do 3 é o 0. Então, o menor caminho de 0 até 6 é 0, 3, 5. 3, 5, 6. É assim que você encontra. O conceito, a lógica do algoritmo tá ok? Dá para passar para o código? Tá de boa. Então, beleza. Como eu passo do pseudocódigo para o código? É praticamente a mesma coisa. Vou criar um método aqui. E ele vai me retornar o vetor de caminho, mas isso aqui é você que decide o que seu método Drasker vai retornar, se ele só vai atualizar ou não. Aqui eu vou colocar ele para retornar o caminho, para depois a gente testar e imprimir. E aí, como parâmetro, eu vou receber a matriz de pesos. Então, vamos lá. Vou pegar o nosso N aqui, para ficar mais fácil. E aí, as inicializações. O que eu preciso inicializar? O meu vetor de distâncias. O meu vetor com caminho ou rota. E a minha distância, e agora eu vou inicializar os valores da origem. Aqui eu vou considerar que a origem é 0, é o vértice 0, mas eu poderia considerar que é qualquer outro vértice. Mas é só para seguir lá o padrão, aqui eu vou considerar que a origem é o vértice 0. Então, a distância para o vértice 0 é 0. E a rota para o vértice 0 é menos 1, porque ela não existe. Então, eu coloquei o índice inválido. E aí, para os demais vértices, eu vou preencher aqui. Aí, meu loop aqui, eu vou até começar a partir do 1. E vou preencher as distâncias de todo mundo com max value, para simular o infinito. E as rotas, eu vou inicializar com menos 1, porque é um vértice, um índice inválido também. Tendo inicializado tudo, eu vou declarar aqui o meu vetor de visitados, que vai fazer o papel do conjunto dos vértices fechados e dos vértices abertos. True se ele já foi visitado, então true se ele é um vértice fechado e false se ele é um vértice aberto. E aí aqui eu vou fazer o loop principal, que é o loop da linha 8, que vai rodar a quantidade de vértices. Então, eu vou criar uma variável aqui de contador, que é o mesmo tamanho de n, e vou usar ela para poder rodar n vezes, que é a quantidade de vértices. E aí, aqui dentro que vai acontecer o Draiska, dentro do loop principal. Então, eu quero começar identificando quem que é o vértice não visitado com a menor distância. O vértice não visitado com a menor distância, a gente chama ele de V ali no pseudocódigo. Vou inicializar ele com menos 1. E a menor distância, eu vou colocar ela como max value, para a gente poder comparar com as outras distâncias. E aí, eu vou ter um loop que vai rodar n vezes.
E aí, dentro desse loop, eu vou verificar se eu não visitei ainda esse vértice, se o valor dele da distância dele é diferente de max value, porque como a gente está usando esse constante do max value para comparar, se você não garantir que não é esse valor, na hora que você for comparar se é maior ou menor, pode dar BO. Ele dá erro se você tenta comparar. Aqui é J. Então, eu só vou garantir que ela não seja infinita, se essa distância não é infinita, e se ela não for infinita, aí sim eu verifico se essa distância é menor do que a menor distância que eu conheço até então. Se for menor, eu atualizo a menor distância com o valor do vértice que eu tô olhando e atualizo o V como um J. Aqui eu tô encontrando qual que é o vértice com a menor distância. Aqui eu vou fazer uma verificação só pro caso de não passar ali. Se o V continuar menos 1, é porque ele não encontrou. E aí eu posso sair. Tendo encontrado o vértice com a menor distância, aí eu vou visitar os vizinhos dele. Então, eu vou marcar ele como true e vou atualizar, quer dizer, perdão, eu não vou visitar, eu vou atualizar as distâncias do vizinho dele. Então, eu marco ele como true. E aí, aqui agora eu vou atualizar as distâncias dos vizinhos do V. Então, preferi 1. Aqui, N. E o que eu tenho que fazer é só conferir se na matriz de pesos o V pro U tem uma aresta, ou seja, é maior do que 0 esse valor. Então, eu vejo se eles são vizinhos. Se eles forem vizinhos, eu vejo se eu ainda não visitei o U. Se eles forem vizinhos e eu ainda não tiver visitado o U, agora eu verifico se a distância do V mais o peso da aresta do V pro U é menor do que a distância que eu já conhecia pro U. Se sim, eu atualizo a distância do U para a distância do V mais os pesos do V pro U. E atualizo que a rota pro U é o próprio V. E aqui é onde acontece a principal diferença desse código do Draiska pro da busca em largura. Porque na busca em largura, a gente tem uma fila que começa com esse vértice de origem, né, inicialmente. E quando a gente visita os vizinhos desse vértice de origem, sempre que a gente encontra um vizinho, a gente já automaticamente adiciona ele na fila para ele ser visitado posteriormente. E no Draiska não, o Draiska ele funciona como uma fila de prioridade. Então, aqui, quando eu encontro um vizinho, eu atualizo as distâncias dele para que aí no final, quando ele voltar aqui no loop, o próximo vértice a ser visitado vai ser o com menor distância. Então, é como se isso aqui estivesse criando a ordem. Quem decide a ordem são as distâncias, é a prioridade. Então, onde aqui você adicionaria na fila? Se fosse uma busca em largura, aqui eu teria uma fila que eu adicionaria o que é o vizinho. Mas nesse caso aqui a gente não adiciona, porque esse próprio for aqui, ó, vai fazer o trabalho de encontrar quem que deve ser o próximo a ser visitado. Porque vai ser sempre o vizinho com a menor distância. Independente se o próximo vértice, contando em ordem, fosse, sei lá, o 3, mas o 7 tem a distância menor, eu vou seguir pelo 7 na hora que o loop voltar. E aí aqui eu vou retornar a rota. Ficou clara essa parte? Eu não sei se eu tô retornando isso no lugar certo. Sim. Ah. Ué, mas o método não é... Ah, eu pus isso aqui dentro da main. Tá. E aí, pra testar isso aqui, eu tinha... Eu vou ter que abrir aqui. Eu tenho 2 grafos aqui para teste e o código para imprimir o caminho.
eu tenho um grafo direcionado e um grafo não direcionado, porque o Dryska funciona nos dois casos igual. E aí, o que acontece? Para eu saber, para eu testar, nessa implementação aqui, eu tô considerando que a origem vai ser sempre zero. Mas caso eu quisesse considerar que a origem é outro vértice qualquer, eu posso passar ela como parâmetro aqui. E aí, na hora que eu for inicializar aqui as distâncias, eu inicializo com o valor da origem aqui, ó, a posição da origem. E aí, se eu quiser saber qual que é a menor distância de um vértice A para um vértice B em qualquer um desses dois grafos aqui, a gente faz um método para imprimir a partir da rota. A gente consegue saber a partir do vetor de rota, só que a gente tem que imprimir ela conferindo os antecedentes e depois fazer de trás para frente. Então, eu vou pegar aqui qual que é a rota do grafo direcionado. Vou chamar o método e vou passar o direcionado. E a origem eu vou passar que todos os dois grafos aqui tem 7 vértices. Eu vou passar que a origem é 5. Então, eu quero saber a rota do 5 para todos os outros vértices nesse grafo aqui. E aí, para poder imprimir a rota, eu vou fazer um método separado. Que vai receber esse vetor de rota, a origem e o destino. Porque aqui eu vou imprimir um caminho de um vértice para outro. E aí, nesse método aqui, por questão de verificação, a gente verifica se existe de verdade um caminho de um para o outro. Então, se rota na posição destino foi igual a -1, significa que não tem um caminho, porque só vai ser -1 a posição da origem, que a gente inicializou como -1 aqui, ó. Se existe um vértice com -1, significa que da origem nunca chega nesse vértice, ele nunca chegou a ser atualizado. Então, se o destino já for -1, a gente sabe que já não existe um caminho, e aí você sai do método. E para imprimir, eu vou usar uma lista para poder armazenar a ordem. Tem mais jeitos de fazer isso aqui, mas vou usar uma lista. E eu vou aqui, o meu vértice atual é o destino, porque como o vetor de rotas ele armazena o pai, o antecessor, a gente faz de trás para frente e depois a gente só inverte. Então, eu começo do último vértice, que é o destino. E eu sei que o atual, quer dizer, eu sei que a origem, o pai da origem é -1. Então, eu vou indo de trás para frente até eu achar esse vértice que tem como pai o -1, que aí significa que eu acabei. Então, enquanto o atual não for -1, que aí eu sei que eu cheguei no final, eu vou adicionar no caminho o vértice atual. E aí, o novo atual vai virar a rota na posição atual. Eu vou voltar no pai desse cara que é o atual. Então, aqui eu só tô voltando no meu vetor, porque, que nem eu falei, você só sabe quem quer ser o vértice anterior, você sabe quem quer ser o pai. E aqui eu vou usar o método do collections, ponto reverse para reinverter a ordem, sem ter que fazer isso na mão. Só para inverter a lista, né? Porque, que nem eu falei, tá de trás pra frente, tá? Do destino pra origem e não da origem pro destino. E aí eu vou imprimir. Result, caminho. E aqui eu não vou imprimir bonitinho, não. Começar pra ver. E aí, beleza, eu tenho o meu método de impressão. E aqui eu tenho a rota do grafo direcionado, partindo da origem 5. E aí eu vou chamar o método que vai imprimir da origem 5 até como destino o 7. Ele vai imprimir a menor rota do 5 para o 7. Se eu tiver feito certo, né?
Não fiz, calma aí. Caminho adiciona atual. Eu esqueci de verificar aqui também se o destino é diferente da origem. E deixa eu ver. O atual começa com o destino. Enquanto o atual for diferente de um. Eu acho que eu passei certo. Origem e destino são diferentes. Uhum. Ah, eu esqueci de verificar uma coisa também. Eu tô passando aqui, mas eu não lembro quais que são os vértices desse grafo. Se o caminho na posição 0 for diferente da origem, se o primeiro elemento da lista não for a minha origem, significa que não existe caminho dos dois vértices que eu tô passando. Porque pode ser que não exista um caminho. Eu nem lembro qual que é esse grafo. Eu tenho ele desenhado ali, eu vou conferir. Demorando a rodar. Deu erro de novo. É que eu tenho que sair também do método, né? Na linha 94, na hora de adicionar o atual. Tem alguma verificação que eu estou deixando passar. Destino diferente de origem. Origem é 5, rota. Origem 5, destino 7. O grafo é esse aqui. É o não direcionado que eu tô rodando. É o direcionado. Então, o grafo é esse daqui. Eu tô vendo se tem um caminho do 5 pro 7. Tem um caminho direto. Aqui eu tô passando a origem. O loop daqui vai a partir de 1. Então, ele... Ah, tá. Aqui eu tinha considerado que, quando eu fiz a primeira vez o método, eu considerei que a origem era 0, então o meu loop ia de 1 pra frente. Só que aqui, como a origem pode ser qualquer número, o loop tem que rodar pra todo mundo e depois você corrige o valor aqui. Esse é um dos erros que eu vi aqui agora. Deixa eu limpar esse terminal. E testar de novo. Deu erro em outra linha, pelo menos isso. E aí aqui na hora de imprimir, caminho size, caminho get. E os vértices aqui começam de 0 mesmo, então acho. Aqui, agora foi. O menor caminho do 5 pro 7 é literalmente do 5 pro 7. O grafo é esse aqui, ó. Se eu quiser pegar o menor caminho do 0 pro 7, eu tenho que passar aqui na hora que eu fizer o DRESS com 0. E aqui é a origem que eu utilizo como 0 também. O menor caminho do 0 pro 7 é 0, 2, 4, 7. Então, é 0, 2, eu gasto 5. Pro 4 mais 5, 10. Pro 7, 11. E aqui nesse caso, por exemplo, se eu tenho outras formas de chegar do 0 no 7. Só que aqui eu gasto 5, 5, 10. Mais 2, 12. Então, por 1, o menor caminho é esse passando aqui de cima. E também funciona com grafo não direcionado aqui, é a mesma coisa. Se eu quiser passar com o outro, e eu quiser fazer o menor caminho do 0
Do 0 pro 7 de novo. É 0, 3, 5 e 7. 0 pro 3, 2, 5. Do 3 pro 5, 3. E pro 7, 9, 12. Então, o menor caminho é esse daqui. Ficou claro? Tá de boa? Vocês entenderam o conceito, o algoritmo? Quer De que faz boas. um desenho? Se não quiser, não faço não. Mas se quiser, eu faço um desenho. Que nem é no videozinho lá. Mas se tiver de boa, eu vou passar pro exercício. Pra mim tá de boa. Então, o exercício é esse aqui. Os exercícios do Lit Code são em inglês, mas acho que... Não sei, aqui, ó. Ok. Nesse exercício, você tem uma rede de N nós, de 1 a N, e você também recebe uma matriz de tempos. É basicamente uma lista, na verdade, que esses tempos, eles indicam tempos de viagens como arestas direcionadas, ou seja, na linha aí cada linha da matriz de tempos, ele vai te falar o vértice de origem, destino e o peso entre eles. Então, é basicamente uma aresta. E que é o tempo que leva de um sinal para um sinal viajar de um ponto ao outro. Então, é como se nós fossem antenas e o peso das arestas fosse esse tempo. E aí, um sinal é enviado de um determinado nó K. E aí você tem que retornar o tempo mínimo que leva para que todos os N nós recebam esse sinal. E se for impossível para todos os nós N receber o sinal, você retorna para o exercício -1. Então, aqui, nesse exemplo 1, a entrada aqui a matriz de tempos. Então, a primeira linha tem a origem 2 para o destino 1 tem peso 1. Então, 2 para o destino 1 tem peso 1. 2 para o destino 3 tem peso 1. 3 para o destino 4 tem peso 1. E o número de nós é 4. E o nó de origem é o 2. Então, eu quero saber qual que é o menor tempo que leva para todos os nós receberem o sinal. Então, eu tenho que saber quais que são as menores distâncias que eu consigo, e aí eu retorno qual que é a maior distância. Porque aqui o resultado é 2, por quê? Para o 3 receber, eu só preciso de 1 minuto, 1 minuto. Mas para o 4 receber, eu vou precisar de 2. Então, a menor distância que demora para que todo mundo receba é pelo menos 2, para dar tempo de chegar no 4. E aí, é só isso o exercício, ou seja, você vai rodar um Draiska, tendo a origem definida como K. Você vai verificar se o seu Draiska conseguiu alcançar todo mundo, porque se você não consegue alcançar todos nós, o resultado é -1. E depois você retorna qual que é a maior distância que o seu Draiska conseguiu encontrar. Então, o LeetCode, ele sempre vai te dar a assinatura do método e com as entradas. Você não precisa fazer a leitura de dados no terminal que nem o Bcrowd. Mas ele costuma dar as arestas nesse estilo aqui, ó. Que eu não acho muito entendível e ele não é muito rápido de trabalhar. Então, normalmente você trata essa entrada dos tempos das arestas colocando ou na matriz de adjacências ou na lista. Eu vou fazer com lista porque a lista é mais rápida. E eu não testei se isso aqui passa com matriz. Eu vou fazer aqui, porque o LeetCode não tem autocomplete. E sem autocomplete, eu não sei programar. Assinatura do método. Tá faltando... De novo, eu colocando o método dentro da main, eu não vi. Vou usar a lista de adjacências, que nem eu falei. A lista de... E para poder... Eu vou inicializar ela aqui primeiro, antes de eu falar. O que é N? Grafo... New int.
E aí, para poder criar as arestas, como aqui eu estou usando uma lista de adjacências, aqui tem um problema porque na matriz, onde eu colocava se tinha aresta ou não, eu só usava 1 e 0. E aí, quando eu mudei para a matriz de pesos, é só trocar onde tem 1 para o valor do peso. Na matriz, quer dizer, na lista não tem isso. E aí, a forma que eu pensei, que eu encontrei de fazer os pesos na lista de adjacências é o quê? Como na lista você tem, assim, na posição do vértice V, você tem os vizinhos de V, eu vou colocar aqui nos. Primeiro eu coloco o vizinho e depois o peso. Então, quando eu for acessar, só é vizinho os ímpares. Primeiro eu acho o vizinho, depois o peso. Vizinho, peso, vizinho, peso. Que também funciona. É só um jeito diferente de fazer a lista e incluir o peso. E aí, que nem eu falei, o LeetCode te dá a matriz de tempos. E aí é como se fosse. Cada linha é uma aresta. Então, cada linha da matriz amaresta, eu vou fazer um for each para poder percorrer as linhas do vetor. Porque aí eu sei que ele segue um padrão, então eu sei que a primeira é sempre origem, a segunda destino e a terceira posição é o peso. Então, origem é o posição 0. O destino é a posição 1. E o peso é a 2. E aí, como eu tô usando essa lista doidona com pesos ao invés de matriz, eu vou adicionar aqui no grafo, na posição grafo get1, eu vou adicionar o vizinho dele, que é o V, normal, como eu faria de qualquer jeito. Só que aí eu também vou adicionar depois o peso. Então, o segundo da lista é o peso. É só na hora que eu for percorrer, eu lembrar de percorrer de 2 em 2, ao invés de 1 em 1. E aí aqui, beleza, eu tenho minha matriz, tenho meu grafo. Minha matriz não, tenho meu grafo. E aí aqui eu vou fazer o Drasca normal. Então, o meu contador do loop, que eu vou começar com N. O meu vetor de distâncias. Int, int, N. O meu vetor de visitados. E os vértices desse exercício começam de 1 a N. Então, eu vou adicionar mais um no tamanho, porque ele vai ignorar o 0. E eu já inicializo a distância do vértice inicial, que é o K, como 0. E antes disso, eu inicializo a distância de todo mundo como infinito. Aqui é menor ou igual a n. E aí, dist na posição I. Next value. E aí, a distância do vértice inicial é 0. E aqui, como a gente não tá construindo caminho, você não precisa do vetor de rota, você só precisa do de distâncias para ter a resposta do exercício, que é saber qual que é a menor distância que precisa para mandar um sinal de K para todos os outros vértices. Você não precisa saber qual que é o caminho que ele vai percorrer nem nada do tipo, então eu não vou nem declarar aqui, porque ainda é um Drasca, porém com a adaptação de que eu não vou armazenar a rota. Eu só preciso saber a distância. Então, eu vou começar aqui o loop principal. E a mesma coisa do Drasca normal. Eu tenho a menor distância, que eu vou colocar um valor alto para comparação. E eu tenho o meu V, que eu vou declarar como -1, porque é um índice inválido. Aqui dava até para usar o 0 como índice inválido, porque como os vértices vão de 1 a n, também dá. E aí, o meu loop eu vou começar em 1, justamente por isso. Eu vou de 1 até n. O 0 não entra na verificação. E aí, se eu não visitei o vértice I ainda, e a distância dele
é diferente do Max Valley. E a distância dele é a menor do que a menor distância que eu conheço, eu atualizo a menor distância que eu conheço como a distância desse vértice e adiciono que o meu vértice inicial é esse i. E aí aqui eu vou só sair do loop, caso o meu i não mude. E vou marcar ele como visitado. E aí aqui, é que nem eu falei que eu fiz a... Não seria se eu posso considerar isso uma gambiarra, ou se isso é uma implementação comumente utilizada. Eu acredito que não, e que tem outras formas de melhores de fazer isso. Mas eu vou criar a lista aqui dos vizinhos do vértice V, dos vizinhos e pesos, para ficar mais fácil. Então, os vizinhos de V é grafo get V, eu vou ter os vizinhos e pesos. E aí, que nem eu falei, um é vizinho, outro é peso. Um é vizinho e outro é peso e assim por diante. Então, é só fazer meu loop e pular de 2 em 2. Então, o meu loop começa no 0 e vai até o tamanho do vizinhos. Do size. E aqui, ao invés de fazer i mais mais, igual seria no loop normal, é mais igual a 2, porque ele sempre soma 2 nele mesmo. E porque eu vou receber aqui o é o vizinho, então é vizinho get i. E o peso dele é o i mais 1. É o próximo. E aí aqui é aqui é igual o resto do método, né, do Dryska. Então, eu vejo se eu não visitei o meu vizinho. Se eu não visitei ele, eu verifico se a distância do vértice V mais o peso é menor do que a distância que eu já conhecia para esse vizinho U. Se for, eu atualizo a distância desse vizinho U para a distância do V mais o peso. E aí aqui acaba a parte do Dryska. E aí, para finalizar o exercício, eu só preciso retornar qual que é a maior distância, ou se, por algum motivo, ele não consegue alcançar todos os vértices. Então, aqui, na verdade, é fora do loop do Dryska, a maior distância, o maior delay, no caso do exercício, né? 0. E aí, eu vou percorrer os N vértices. E aí, se a distância de algum vértice I for ainda Max Value, significa que eu não passei por ele ainda, eu já posso retornar menos 1, porque significa que esse vértice não alcança todo mundo. E se ele percorreu todo mundo e me encontrou, eu vou atualizando a maior distância aqui com o maior valor entre as distâncias. Então, eu vou usar a função de math.max. Esse math.max, ele só faz isso, ele retorna o maior entre dois valores A e B. Então, eu passo a maior distância aqui como 0, para poder ter uma base, e a distância de I. Que aí, toda vez que ele rodar no loop, ele vai pegar o maior. Então, ele vai sempre atualizar. E aí, no final, eu retorno esse maior distância. E aí, acabou o exercício. Alguém tem alguma dúvida? Ali não é igual, não? O Max Value? É. Obrigada. Alguma dúvida? Não. Eu pensei em fazer isso daí com uma classe, não? Tipo assim, uma classe que um é, tipo assim, um vetor, tipo assim, em vez de ser uma lista de inteiro, uma lista de uma classe que tem
que tem 3 atributos, né? O O origem peso, também dá. boto fé. Pra falar a verdade, essa foi a primeira vez que eu tive que pensar como que eu ia botar peso na lista de lista, porque todos os exercícios de Dreiska e Belmont Ford e Floyd Wash eu fiz com matriz. E aí nunca, da última vez que eu fiz, não tinha passado pela minha cabeça que se eu quisesse fazer com lista, como que eu ia fazer. Aí essa aqui é uma Boto fé. das formas. Tem outras formas de fazer. Eu já vi usando mapa pra representar o grafo também, mas aí como o Léo não ensinou, eu não sei se ele aceitaria no exercício. Mas tem essa outra possibilidade também. Mas eu acho que sim, se você estiver fazendo pra estudar qualquer coisa também, acho que dá. Eu não sei se com matriz passa. Eu acho que não. Mas dá pra você resolver o exercício com matriz tranquilo também. É só questão de memória mesmo no Elite Code. Acho que é só eles. Eu sempre escrevo alguma coisa do. Uai, como que eu não tô autenticado? Acabei de submeter o trem. Ele vai ter que. Vai me pedir pra poder logar de novo, eu acho. Mas é isso que eu tinha pensado pra hoje. Fazer a implementação e resolver um exercício, pelo menos. E eu queria muito voltar nessa parte do conceito, de como roda o algoritmo, de explicar o algoritmo mesmo do pseudocódigo para gravar mais. E amanhã vocês vão ver sobre programação linear inteira. Só que esse conteúdo não vai cair, não vai ter exercício ao vivo sobre ele, e também acredito eu que não vai cair na próxima prova. Daí o Léo tinha conversado comigo e tinha falado pra eu revisar mais Drástica, porque acho que próximo sábado vocês têm exercício ao vivo de Drástica. Então amanhã vai ser só exercício na live. A gente vai resolver os exercícios pra fixar bem essa parte. E no mais é isso. Lembrem que isso aqui, pra quem conseguiu fazer busca em largura, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de ser uma fila implementada, a classe fila lá, você não tem isso. Você tem a fila de prioridades que o próprio for define, de acordo com a menor distância. E o resto segue a mesma lógica, a mesma premissa. E o que eu mandei no chat da chamada é o link para esse vídeo aqui, que é um robozinho muito simpático explicando o algoritmo também, como ele fecha o vértice, e no final ele mostra o pseudocódigo também. E esse vídeo aqui é muito útil. No mais é isso. Se alguém tiver alguma dúvida Demorou. e quiser perguntar, se não tiver, a gente encerra por aqui. Pode crer. Valeu, Ana. Valeu.